concordam com essa mudança. Para que a gente possa ficar orientado, a Câmara dos Deputados, só para você ter uma ideia, concluiu o projeto que cria novas regras de gestão de cobrança do, vamos acostumando com o nome, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E isso aí faz parte da chamada reforma tributária, que é imensa, e nós temos aqui usado aquela tática de ir fatiando. É o Jack Estripador, a gente vai cortando por pedacinhos para a gente poder entender. Um ponto, qual é que é? Como é que ficou a situação, a discussão, até de caráter político e ideológico, se taxa ou não taxa grandes fortunas? Dr. Carlos Gasperin, que é advogado tributarista, está aqui conosco. Dr. Gasperin, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigado. Dr. Gasperin, então como é que fica a situação? A Câmara aprovou ou rejeitou a chamada taxação de grandes fortunas? A Câmara, o Congresso Nacional, mais uma vez, rejeita a intenção de partidos de esquerda de criar esse imposto que consta da Constituição, mais por uma concessão da Assembleia Nacional Constituinte lá de 1988 aos partidos de esquerda para que tivessem um discurso. Mas esse tributo é um tributo ultrapassado, não faz mais nenhum sentido diante de uma economia globalizada, na qual grandes fortunas como estas se movimentam facilmente ao redor do globo e poderiam causar uma fuga de capitais e desinvestimento no país. Doutor Gasperin, há outros países do mundo que fazem taxação de grandes fortunas ou não? Na área, vamos dizer, do Ocidente, que a gente conhece um pouco melhor? A gente tem uma experiência muito conhecida, a experiência francesa, que causou justamente isso, a fuga de alguns grandes empresários, de algumas grandes fortunas para outros países como o Principado de Mônaco. Isso deu uma desarranjada na economia francesa por algum momento, né? Se não me engano, até chegar a voltar atrás. Então, eu acho que o Congresso fez muito bem em não avançar mais nessa temática. Compreendo. Agora, doutor Gasperin, o que é exatamente uma grande fortuna? Dá para calcular quanto é que o cidadão tem que ter em bens para poder estar dentro desse patamar? Haroldo, você tocou no ponto que é o ponto, fora aquela questão econômica e política que eu acabei de dizer, você tocou no ponto essencial na parte técnica da implementação do tributo. O projeto ali pretendia taxar, qualificar como grandes fortunas aquelas fortunas acima de 10 milhões para cima. Agora eu te pergunto, aquelas que teriam 9.999.000 não são poucas fortunas, são uma fortuna baixa? Então, e você tem uma dificuldade de mensuração, né? De avaliação, haveria um contencioso muito grande para definir o valor de cada bem direito até que se chegue nesses 10 milhões de reais. Né? Então é um imposto completamente inoperante, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, quer dizer, então os 10 milhões seria a soma de bens que uma pessoa tenha. Seja em investimento, seja em dinheiro, seja em propriedades ou ações e por aí afora. Exatamente. Mas veja, a gente chegaria na situação de que aquele que tem 9.999.000 em bens não seria considerado uma grande fortuna. E isso pode acontecer por mais que eu estique o limite, né? E aí a gente tem que trabalhar com avaliações, critérios, enfim, é algo que é inoperante, é inaplicável do ponto de vista prático. Ele serve mais a discurso político do que qualquer outra coisa. Doutor Gasperin, e qual seria o tributo? Qual seria o valor, ou percentual, o valor a ser cobrado do tributo? Hoje, a alíquota máxima do imposto de renda é de 27,5%. Eu me lembro, lá no passado, que já chegou a 35%. Acho que um pouco antes do governo Fernando Henrique, por aí. Depois caiu para 27,5%. Aí o que acontece? Quem tivesse uma grande fortuna seria, vamos dizer, uma alíquota maior de pagamento de imposto de renda? A ideia é que se fosse um tributo à parte ao imposto de renda. Então, essa pessoa já pagaria ali seus tributos normais e teria ali uma alíquota que já se falou em 2%, 3% desse montante, né? O que dá um valor considerável, porque acima de 10 milhões em patrimônio, você já começa não é um valor alto, né? 10 milhões é um valor alto, mas é um valor dentro das perspectivas econômicas aí que não é muito grande. Então você pegaria uma gama muito grande de patrimônio aí e de pessoas que, e por ser um imposto patrimonial, muitas vezes essas pessoas não têm liquidez. Então
alguns imóveis, 2, 3 imóveis, dependendo da situação, ela não tem uma fortuna de fato para fazer esse pagamento, né? Então, apesar do valor ser grande, mas para qualificá-la como uma grande fortuna seria o quê? Mais de 100, 200, 300, então é algo muito subjetivo para que a gente possa definir e cravar de forma arbitrária como rejeitou o Congresso Nacional e como queriam os partidos de esquerda. Perfeito. Doutor Gasperini, muito obrigado aqui por sua participação. Obrigado, Heródoto, um prazer, um abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Carlos Gasperini, que é advogado tributarista, é uma questão, então, a Câmara rejeitou a taxação, ele acabou de explicar aqui pra gente. Mas é um tema de debate também, as pessoas podem achar que deve ter sim, né? Você que está acompanhando o jornal pode ter uma opinião diferente dessa e, logicamente, nós queremos contribuir para que haja um debate, para que haja um espírito crítico, se deve ou não deve, se outros países acertaram ou não. São informações para você decidir, para você opinar. 8h53, voltamos para o...